Bom dia, oitavo ano. Então a gente vai iniciar agora a nossa aula do dia 3, oitavo ano A e B, dia 3, quarta-feira, 3 de junho. Nessa aula, nós ainda estamos trabalhando com a identificação da natureza da variação das grandezas, se elas são direta, inversamente, se não são. Nós vamos expressar a relação utilizando uma fórmula, né? E vamos representá-la no plano cartesiano também. Realizando a leitura do problema, nós vamos então analisar essa situação. Um ciclista faz um treino para a prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Bom, ele vai fazer uma corrida de 1.000 metros, só que quanto maior for a velocidade dele, menor vai ser o tempo. Então, esse problema eu trouxe com a tabela pronta, porque é muito comum a tabela estar pronta para vocês analisarem, principalmente no Enem. No Enem, vocês não constroem tabela, não constroem gráfico, vocês têm que analisar. Só que para analisar, eu preciso saber construir. Por isso que eu faço essa construção com vocês agora no oitavo ano. Lá no ensino médio, vocês vão simplesmente analisar. Estará pronto nos livros, para que vocês possam chegar preparados lá no vestibular e no Enem. Então, quando eu olho para essa tabela, o que eu percebo? Quando ele tem velocidade, eu tenho velocidade e tempo. Então, como é uma pessoa, ele não anda por quilômetros por hora, né? No caso aqui, eu estou trabalhando metros por segundo, tempo segundo, tá bom? Velocidade metros por segundo, porque ele vai andar 1.000 metros, é claro, tá bom? Se ele fizer em 5 metros por segundo a velocidade, ele leva 200 segundos. Quando ele aumenta para 8 a velocidade dele, o tempo dele diminui para 125. Quando ele aumenta a velocidade dele para 10, ele reduz o tempo dele para 100. E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. O que a gente costuma falar para os alunos? Uma aumenta, a outra diminui. São inversas. Isso aqui pode ser inversamente proporcional. Mas para eu ter certeza, elas têm que estar na mesma razão, na mesma grandeza. Para eu fazer essa comparação, igual eu fiz no exercício anterior, eu vou pegar dois valores. Eu vou pegar o 10 e o 16. Vou pegar aqui, tá? Esses. Então, eu posso pegar 10 com 16, que é a velocidade, e o tempo, que é 100 com 62,5. Se eu fizer a simplificação, aqui eu quero simplificar por 2, tá? Ó, vou simplificar por 2. Quando eu faço essa simplificação, eu obtenho 5 sobre 8. E aqui eu já antecipei, eu vou simplificar por 12,5. Pode, professora? Claro que pode. São números reais. Fazendo assim, para tentar chegar nesse resultado, meu objetivo é tentar chegar nesse resultado aqui. Quando eu faço 100 dividido por 12,5, eu obtenho 8. E quando eu faço 62,5 dividido por 2,5, eu obtenho 5. Olha que interessante. São frações inversas, ó, invertidas. O contrário do que aconteceu na aula passada. Eu vou até pegar aqui, ó. Lembra que as razões eram iguais? Por isso que eu disse que era diretamente proporcional. O que eu observo agora? Elas são inversas. Então, esse exercício, ele é inversamente proporcional, tá? Vou escrever para você, ó. Inversamente proporcional. Então eu já analisei que tipo de relação ele tem. Agora vamos pensar na expressão. A expressão geralmente é mais difícil, eu percebo que é o que vocês têm um pouco mais de dificuldade. Vamos relembrar. Quando eu trabalho com velocidade, com tempo e com espaço. Lá em ciências, talvez vocês já tenham ouvido falar que a velocidade média é igual à variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo.
tá? Então, esse símbolo significa variação. Mas para simplificar, eu vou escrever velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Espaço em metros, tá? Bom, agora é uma fração. Só que eu estou trabalhando com tempo e velocidade. E eu preciso colocar um em função do outro. Porque o meu tempo depende da velocidade. Então, é o tempo que depende da velocidade. Então, eu vou trocar de lugar os dois. Eu posso fazer aquela multiplicação cruzada. Ó. Posso fazer aquela multiplicação cruzada. Aí eu vou ter assim, tempo é igual ao meu espaço dividido pela velocidade. E qual é o espaço que ele vai percorrer? Aqui no problema não fala que é 1000 metros. Então, eu vou conseguir chegar na fórmula para descobrir o tempo. Basta eu pegar aquele 1000 e dividir pela velocidade dele. Então, eu vou ter aqui, ó, essa é um pouco mais difícil. Tempo é igual a 1000 dividido pela velocidade. Vamos fazer um teste para ver se realmente colocando os valores da tabela aqui dá certo? Peraí, a professora tá falando que para eu descobrir o tempo é só eu fazer 1000 dividido pela velocidade 5. Se eu fizer 1000 dividido por 5 dá 200, tá vendo? Vamos fazer para o 8. Se eu pegar esse 1000 e dividir pela velocidade 8, eu vou obter o valor 125. Então, como que eles conseguiram esses resultados? Fazendo essas contas através dessa fórmula, dessa lei da função, dessa expressão, tá bom? Então, eu tenho variáveis que são dependentes e o tempo depende da velocidade. É claro, se a minha velocidade aumentar, o meu tempo reduz e isso transforma ela numa função inversamente proporcional. Eu também posso comentar sobre outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que parece que é diretamente ou inversamente, mas não é, não tem proporção. Na outra aula eu dei um exemplo, hoje eu vou dar mais um. Por exemplo, quando eu vou numa promoção. Sabe aquelas promoções? Leve 3, pague 2? Então, se eu tô levando 3 e eu tô pagando por 2, o preço que eu pago não é proporcional pela quantidade que eu levo. Então, isso não tem proporção, não é direta nem inversa. Agora, se eu compro uma barra de chocolate por R$ 4,50, 2 barras vai ser 2 vezes R$ 4,50, dá R$ 9,00. Agora, se tem uma promoção do mercado, leve 3 e pague 2, eu tô levando 3 e pagando 2, deixa de ser diretamente proporcional. Então, são situações do dia a dia que chama o consumidor para que ele consuma e gaste menos. Então, eu posso fazer o gráfico? Posso fazer o gráfico utilizando os valores da tabela? Sim, ó, meu gráfico aqui está meio cru, então você precisa pegar a sua régua e nós vamos alinhar. Alinhar, então eu vou ter o quê? A minha velocidade e o meu tempo. Então, eu vou colocar aqui 5, vou colocar aqui o 8, 10, depois vou colocar o 16. Só que o 5 era com 200. Eu vou colocar ele lá em cima. Depois eu tenho 125, depois eu tenho 100, depois eu tinha o 62,5. Então, quer dizer que agora ele começa lá em cima. Aí tem que fazer esse pontilhado? Tem, senão você não vai saber. Faz o pontilhado sem preguiça. O 10, que era com o 100, faz a bolinha. E o 60, não precisa colocar todos, não. O que a gente percebe na inversa? Que ela é o contrário da crescente. Não é mesmo, pessoal? Vocês perceberam? Eu achei que meu outro gráfico estava aqui por perto e eu ia mostrar para vocês, mas eu já perdi. Então, esse gráfico, ele começou lá em cima e desceu. E o gráfico da outra aula, ele subia. Eu queria tanto que ele estivesse aqui por perto.
Mas não sei, deve ter caído aqui, eu não tô vendo. Então, eu não vou conseguir comparar com vocês. Mas aí é isso que eu espero que vocês percebam, que vocês voltem lá na outra aula. Ai, gente, não tá aqui. Eu deixei tudo por perto, mas dessa vez não deu certo. Então, agora vocês vão fazer a atividade que eu deixei aí proposta, parecida com essa, semelhante, vão analisar, vão fazer tudo que tá pedindo, a expressão, se precisa completar a tabela, ou às vezes só construir o gráfico e falar se é direto ou inversamente proporcional. Tá bom? Tirem foto, não esqueça de mandar para mim e persistam. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, vocês vão conseguir, eu tenho certeza, vocês são capazes, são ótimos alunos. Beijo, fiquem com Deus.